para falar sobre esse assunto, vocês vão precisar fazer um combinado comigo de que vão esquecer e bloquear na cabeça de vocês todos os pré-conceitos que vocês têm a respeito de pressão alta. Pré-conceito é conceito anterior, as coisas que vocês têm de tabu, de coisa do dia a dia, da sociedade, que a sociedade tem um tabu tremendo em cima de pressão alta. Então, para a gente começar, para combinar com vocês, vocês vão bloquear isso da cabeça de vocês e ficar aberto para o novo conceito que vocês vão ter a respeito de pressão alta. Porque o que a gente vê no dia a dia? Falou em pressão alta, nossa, muita gente, caramba, é perigoso e mata. E nossa, é pressão alta, você está com pressão alta, você não pode nem andar descalço porque piora e morre. Tem muito tabu em cima de pressão alta. Então quer dizer que pressão alta não mata? É isso que eu estou querendo dizer? Não, mata e mata muito. Mas não é ali na emergência que a pressão alta mata. Então isso que já começa vocês pensarem nisso. Já primeira coisa. Não é ali no pronto-socorro, na hora que você estiver de frente com o seu paciente, que é hipertenso, que está hipertenso, não é ali que ele vai morrer dessa pressão alta. Não é ali que a pressão alta vai fazer mal para ele. E por que eu falo isso? Baseado em quê? Já que tem tanto tabu, que tem tanta coisa em cima de pressão alta, e que a partir de hoje vocês vão mudar, vão fazer um reset na cabeça a respeito disso. Porque o conceito de pressão alta é muito além do que só a pressão alta. Olha que loucura isso. A pressão alta, o valor da pressão, a PA, é a última instância do problema da pressão. Então, na verdade, a pressão alta, ela é devido a muitos fatores. Ela é multifatorial. Multifatorial e que manifesta como característica a PA maior ou igual 140/90. Então, olha só, presta atenção nesse conceito. Eu estou falando para vocês que a pressão, que é isso daqui, ó, que é a última coisa, o paciente aferindo lá, pega o esfígmo, afere a pressão e vê um valor acima de 140/90. Isso daqui que vai aparecer ali na hora no esfígmo é a pontinha do problema, é a pontinha do iceberg. Tem todo um problema por trás disso. Mas o que as pessoas ficam na cabeça e que tem medo é que isso aqui, que esse valor alto aqui, é que vai fazer ela morrer, que vai fazer ela infartar, que vai fazer ela ter AVC ali naquele momento. Doutor, minha pressão está 16/10, pelo amor de Deus, eu preciso abaixar essa pressão. Eu vou infartar agora, eu vou ter um AVC. Ela se apega, assim como 99% da população se apegam ao valor. E o problema não está aqui no valor. Olha só, o problema é isso aqui, ó, ela é multifatorial. Tanto é que a gente até hoje não consegue uma explicação plausível, fidedigna de falar, olha, a pessoa tem pressão alta por conta disso. Não. São várias explicações, problemas de microcirculação, macrocirculação, problemas no organismo inteiro, que no final manifesta como pressão alta. Então, a partir de hoje, vocês não vão se apegar mais exclusivamente ao valor. Vocês vão se apegar ao conceito. E geralmente ela evolui junto com outros fatores de risco, que não só a pressão alta, que por si só é um fator de risco, mas ela evolui junto com diabetes mellitus, com dislipidemia, com outras doenças, com obesidade, sedentarismo, má alimentação. Tudo isso em conjunto, esses multifatores para a hipertensão, junto com os fatores de risco, esses sim são responsáveis por vários óbitos no mundo inteiro todos os dias. Então não é o valor em si o problema, e todo o contexto envolvido nisso. Fazendo uma projeção para os próximos, não lembro agora se é 25, 30 anos, se implementassem 3 mudanças, que é o controle mais adequado da pressão, gordura trans na alimentação, com diminuição de ingesta de sal, se fizesse essas três modificações ao longo de 25 anos, reduziria a morte de 94 milhões de pessoas no mundo. Mudança de 3 fatores ocorreria então preservar várias vidas. E é aí que a gente pensa que o valor em si não é o problema.
E é isso que vocês vão tirar da cabeça de vocês, que pessoa que está com 16, com 17, 18, meu Deus, ela vai infartar, vai morrer porque essa pressão está nesse valor. Não, gente, ela vai morrer ao longo dos anos, dos meses, dos vários dias que ela passa com todos esses fatores multifatoriais, todas essas causas associadas a outros fatores de risco. Então, vocês não vão se apegar mais no valor em si, e sim vão entender a dimensão dessa doença, que é muito além do que só esse valor anormal. E quando começa a pensar dessa forma, e a gente fez um combinado para vocês deletarem o que vocês tinham de preconceito, de coisas pré-concebidas a respeito de pressão alta, quando vocês iniciam pensando dessa forma, e não mais no valor em si, a cabeça já começa a dar uma mudada, fala, peraí, então você começa a ver que a dimensão da coisa é muito maior. E não é só esse problema aqui. Então, ela associada a distúrbios metabólicos, distúrbios de órgãos-alvos, o paciente já começa a apresentar alteração cardíaca, alteração renal, alteração de microcirculação, alteração cerebral. Então, olha como a doença em si, os muitos fatores relacionados à doença, esses sim vão minando o organismo. Vai fazer o indivíduo aumentar o risco de AM, de AVC, de insuficiência renal e todas as outras doenças de ruim que tem. Mas é o contexto e ao longo do tempo a pessoa ficando hipertensa. E aí, então tem essa alteração de órgão-alvo, geralmente agravado por obesidade, por tabagismo. Vou até colocar aqui, ó, obesidade, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, má alimentação e assim por diante. Então, tudo contribuindo. E aí, pessoal, quando vocês conseguem ter essa dimensão, conseguem entender mais esse conceito, a gente fica realmente num dilema, vamos assim dizer, que é você realmente falar que o indivíduo tem pressão alta ou que ele simplesmente está apresentando um pico hipertensivo. E por que eu falo isso? Falo isso porque nossa pressão ao longo do dia, todo mundo sabe disso, mas na hora de falar que está com 14, com 15, esquece. Todo instante nossa pressão, ela oscila. E o que a gente vê as pessoas de maneira geral falando, minha pressão é 12 por 8. Depende. Vai dar uma corrida, ela não vai ficar 12 por 8. Toma um susto, recebe um boleto lá de R$1.000 que gastaram no seu cartão de crédito. Você olha e fala, R$1.000, você não tem nem 10, em casa R$1.000. Vai ver sua pressão naquele momento, vai para 16, 17. Por quê? Porque nossa pressão não é estática, ela oscila ao longo do dia. Poxa, depois do almoço, que você comeu uma feijoada, sabadão, você vai lá na feijoadinha, uma caipirinha só para descer ali, para ajudar na digestão. Você acabou de comer, tá lá, ó. É lógico que você comeu a feijoada, a pressão vai estar lá em cima. Mas se você comer uma comidinha mais leve, pós-almoço, dá aquele soninho, aquela cochiladinha, você vai lá cochilar. Sua pressão vai estar baixa. Se for aferir sua pressão lá, vai olhar, vai estar 10, vai estar 9. Porque a nossa pressão não é estática. E aí entra nisso, tanto é que há uma certa dificuldade, não é tão simples assim você caracterizar um paciente como sendo hipertenso. Então o paciente chegou lá para você com uma pressão de 15, 16. Você pode falar que ele é hipertenso? Não. Você pode falar que ele está com um pico hipertensivo. E aí você pode pesquisar se ele faz acompanhamento, se tem histórico e tudo mais. Enfim, a gente vai falar disso. Mas aí você sempre tem que se deparar com isso e pensar, ele é hipertenso? Ou não? Ele está tendo um pico hipertensivo? Porque isso já muda o seu conceito, já muda a sua forma de agir de frente desse paciente. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é, para você definir, tem todo um protocolozinho para você conseguir definir, de maneira geral e simplificada, que você faça o paciente passar em 2 consultas no consultório. Durante a consulta, aferir de 2 a 3 vezes a pressão, ambos os braços, se certificar que ele não fumou, que não fez atividade física, que ficou quietinho em repouso pelo menos de 5 a 30 minutos antes. Tem todo um protocolo para isso, para então você fazer a média, está lá no seu consultório, você afere 3 vezes, você faz a média considerando a maior, ou diastólico ou sistólico.
Depois de uma segunda consulta, faz de novo a mesma coisa, aí sim você vai ver. Se ele estiver mantendo acima de 140/90, você pode falar que ele é hipertenso, e aí tem os graus de hipertensão, estágio 1, 2, 3, eu não vou entrar em detalhe porque isso é para a parte ambulatorial. O objetivo aqui é a gente tratar ali no dia a dia, que é o que vai chegar para vocês, com muita frequência, muita. Aí tem alguns critérios lá de você indicar mapa ou não, que é aquela monitorização contínua, fica 24 horas aferindo a pressão, fica com o aparelhinho, de tempo em tempo ele mede, enfim, aí seria uma outra aula para a gente falar só sobre hipertensão, tá? Enquanto que o paciente que não tem histórico nenhum, ele pode em algum momento ficar com a pressão acima de 14/9, em vários momentos. Ele tomar um susto, ele fazer uma atividade física, ele comer uma comida extremamente salgada, ele vai estar naquele momento com a pressão mais alta. E aí ele está tendo somente um pico hipertensivo. Então, essa diferenciação já tem que ir na cabeça de vocês, para vocês já irem, opa, peraí, vamos ver. Dessa forma, a gente vai pensar o seguinte: quando o paciente chegar com uma pressão elevada, a partir de quanto que a gente considera que realmente está elevada? Esse é um ponto. Porque não é o que a gente acha, o que o paciente fica com medo, cheguei com 15, estou com 16 de pressão, isso daí eu vou morrer, vou ter alguma coisa agora? Não, não vai ter. A gente vai considerar como pressão alta uma PA maior do que 180/120. Isso sim a gente vai considerar. Então, na chegada do paciente, doutor, tem um paciente hipertenso aí. Isso aí é todo dia. Você vai falar, põe lá, eu vou atender. Não, doutor, mas está 19/13. Está 19/12. Aí você, agora sim você vai se preocupar. Aí você, está acima de 18/12. E isso sim eu preciso valorizar. Nessa pressão, hora que você se deparar com um paciente que está com uma pressão elevada, aí sim você vai começar a raciocinar. Aí você vai começar a se preocupar e vai fazer uma pergunta quando estiver de frente com esse paciente. Olha o que você vai perguntar para ele. Esse paciente que está com essa pressão acima, maior ou igual, vou colocar um igualzinho aqui, maior ou igual que 180/120, esse paciente, que esse sim você vai se preocupar, ele tem lesão de órgão-alvo? Aguda ou está agudizando? Alguma condição crônica que está reagudizando? É isso que você vai ter que se perguntar. Então, chegou o paciente, tem lesão de órgão-alvo? E a gente vai ver ali para frente como que você define se está tendo lesão, quais os sintomas, sinais e sintomas que você vai ter que ficar atento para pensar se esse paciente está tendo ou não lesão de órgão-alvo. Se ele não está tendo lesão de órgão-alvo, eu vou chamar isso daqui de urgência hipertensiva. Então, olha só, chegou o paciente com uma PA acima de 18/12, sem lesão de órgão-alvo aguda ou reagudizando. Não tem? Isso é uma urgência hipertensiva. Agora não, ele chegou e tem lesão de órgão-alvo. Como assim, lesão de órgão-alvo? Ele chegou, está tendo um AVC, um IAM, uma dissecção aguda de aorta, um edema agudo de pulmão, AVC, IAM, DAA, dissecção aguda de aorta, EAP, edema agudo de pulmão, ou uma encefalopatia hipertensiva. Ele chegou tendo algum outro, é claro que para isso teria que ter AVC, a gente já teve, vocês já sabem matar a pau fazer diagnóstico de AVC. Ainda não fiz a live sobre esses outros temas, mas vou fazer, porque é claro que isso vocês têm que ter conhecimento para poder reconhecer cada uma dessas condições. Eu vou falar depois um pouquinho de cada sintoma que vocês vão ficar mais atentos, mas se você reconhecer que o paciente chegou em alguma dessas condições associado a uma PA maior que 18/12, esse paciente sim está em emergência hipertensiva. Então é a mesma coisa? Urgência e emergência hipertensiva? Não, são conceitos diferentes. Esse daqui, o paciente não tem nada, muitas vezes chega assintomático, muitas vezes. Esse aqui não, chega sintomático. E é esses sintomas que vocês têm que estar atento, que vocês têm que ficar esperto na hora que está de frente, porque esse paciente está tendo lesão de órgão-alvo, aquela pressão, e aí sim, essa pressão alta que está relacionado com isso aqui.
essa pressão elevada, o valor da pressão, que sim, que tem a ver com isso. Ou paciente renal crônico, paciente com ICC já com histórico, por exemplo, paciente com ICC com frequência faz um edema agudo de pulmão. Então, pacientes que já têm pré-condição e chegam lá deteriorado, você vai pensar em emergência hipertensiva, tá? E aí aqui você tem que ter o feeling, porque é aqui que você vai atuar, que você vai ser útil para o paciente. Aqui não, e a gente vai ver isso. Olha que incrível. O paciente chega com 18 por 12. Aqui você não precisaria fazer nada. Agora, todo mundo faz. Errado. Porque aqui, ó, eu combinei com vocês, a gente está baseado em estudos, não em achismo, em coisa do dia a dia, em tabu da sociedade, preocupada com o valor em si. Por que que aqui, ó, nessa condição de emergência hipertensiva, o valor importa, propriamente dito? Porque aquilo que eu falei de ser multifatorial já foi minando esse indivíduo, já foi fazendo ele ficar com o rim funcionando ruim, coração funcionando ruim, sistema arterial dele ruim, calcificação, aterosclerose, é associado com dislipidemia, diabetes, obeso, sedentário. Então, todo o conjunto já foi minando aqui, e aí sim uma pressão elevada aqui vai prejudicar esse indivíduo, porque ele já veio sofrendo ao longo do tempo. E olha como que é a estimativa no pronto atendimento, nos departamentos de emergência, é que a minoria, 1% dos pacientes chegam em emergência hipertensiva. De todos os atendimentos de paciente hipertenso, 1% ou menos estão em emergência hipertensiva. Então, isso quer dizer para você que cada 10 pacientes que chegam, um realmente se beneficia fazendo antihipertensivo. Olha que loucura isso. Vou repetir. De cada 10 pacientes que chegam no pronto atendimento, com a pressão elevada, com pico hipertensivo ou em urgência hipertensiva, de cada 10, só um que receber a medicação vai ser benéfico para ele. E os outros 9 que recebem todos os dias medicação, não vai fazer diferença alguma. Esse é o grande ponto. Você não está ajudando o paciente ali, você está ajudando sua consciência, porque como que eu vou deixar o paciente com 16 por 10, ele vai sair daqui, ter um IAM, vai ter um AVC, e não vai, gente, não vai. Nessa situação, nesse contexto, eu destaco em particular uma situação que você vai se deparar quase todos os dias também, e que é uma pegadinha nesse assunto. É a chamada pseudocrise hipertensiva. Como assim pseudocrise hipertensiva? É aquele indivíduo que chega, que não é hipertenso e está com a pressão elevada, notadamente acima de 18 por 12, e geralmente associada a estado emocional. Então é o paciente que está ansioso, é o paciente que está passando por estresse emocional, é o paciente com síndrome do pânico, porque esse paciente, geralmente, a grande maioria das vezes, ele chega com sintomas exuberantes, vamos assim dizer, na opinião dele, mas com sinais bem fracos, vamos assim dizer. Então é o paciente que chega queixando de dispneia, que está morrendo, que está infartando, que está com dor no peito, meu Deus, que o mundo está acabando, que ele está tendo AVC. É aquele paciente que chega, sabe, angustiado, é aquele paciente que chega, eu estou com aperto no peito, estou ruim, e que às vezes pode te confundir. Por quê? Ele vai, às vezes, chega com a PA lá em cima e você fala, caramba, será que é uma emergência hipertensiva? Será que ele está tendo realmente um AVC? Ele está tendo um IAM? Então são situações que você vai ter que ter o feeling ali na hora, e eu vou falar um pouquinho de como a gente pode deduzir se isso é uma crise de ansiedade ou não, mas que é uma situação, que são momentos que você fica às vezes na dúvida. Então isso é uma pegadinha, pseudocrise hipertensiva, aquele paciente que está ali, ó, pilhadaço, esse caramba, será que é, não é? Um conselho, sempre peca para mais, sempre acha que é, valoriza, porque se você comer bola aqui, paciente, mesmo você achando que ele está ansioso, dependendo do sintoma, dependendo da intensidade, você tem que ter um cuidado a mais, pedir enzima, pedir um eletro, para não deixar passar batido que ele esteja tendo realmente uma crise. Quando eu for falar de tratamento, vocês vão entender melhor. Todo mundo entendeu? Pegou esse conceito? Isso aqui, ó, é a alma dessa live de hoje. Então vamos mais.
E aí? Agora que a gente tem esse conceito mais amplo sobre a pressão, sobre a hipertensão arterial, que esse conceito de multifatorial, várias causas, não é uma coisa em específico, associado a vários fatores de risco, geralmente, que acaba prejudicando o organismo como um todo, agora a gente pode pensar em tratamento, ali no seu local de atendimento, naquele momento que você está de frente com o paciente, diferente num ambulatório, que aí sim você vai dosar a mão de qual antihipertensivo, enfim, fazer o diagnóstico realmente de pressão alta, de hipertensão. Um dado bastante interessante é que a estimativa no Brasil e mundial, cerca de 30% da população, no geral, é hipertenso. E desses 30%, aqui se a gente falar de Brasil, daria 60 milhões. Desses, 1/3, que seriam 30% desse valor, 20 milhões, realmente fazem tratamento. Mas esse não é o pior dado. Desses que fazem tratamento, 7% é a estimativa de que realmente faz um controle adequado da pressão. E esse é o maior problema. Então, olha só, dessa dimensão toda, de ter muito paciente que nem sabe que é hipertenso, nunca nem aferiu a pressão. Desses ainda que sabem, só 1/3 trata. Desses 1/3, a minoria consegue fazer o controle da pressão. Então aí assim, aqui no Brasil mais ainda, mas também em países desenvolvidos, isso também acontece. Não é tão baixo a porcentagem, mas também acontece. E aí sim a gente começa a entender por que é uma doença que mata tanto, por que é uma doença que prejudica tanto, porque o indivíduo fica vários anos sendo hipertenso. E a gente raciocinando naquela questão multifatorial, de muitos fatores de risco associado, a gente começa a entender que esse indivíduo vai sendo minado todos os dias. E não é de um dia para o outro, que a pressão dele que está ali na sua frente está alta, que ele vai morrer. Não é disso, não é por conta daquele valor em si. É sim pelo todo o histórico para trás, que ele não tratou, não cuidou e tudo mais. Então, olha só. Quando vocês estiverem de frente com um paciente com urgência hipertensiva, então vamos só colocar aqui para relembrar. PA maior do que 180 por 120. Se você está de frente com esse paciente, está lá com você. Doutor, vim aqui, vim ver minha pressão, tá 18 por 12. O senhor está sentindo alguma coisa? Não. O senhor sabe que é hipertenso? Eu sei, doutor, mas lá no meu bairro está sem médico. Não tem lá no meu postinho e eu tenho que ficar na fila. Às vezes quando tem que madrugar lá para eu conseguir uma consulta, para eu conseguir a receita para pegar o remédio porque eu não tenho dinheiro para comprar. Tá, então ele sabe que é hipertenso e a maioria, vocês vão se deparar isso com frequência, é o paciente que não faz tratamento. Aí você ainda pergunta, mas geralmente quando o senhor afere a pressão tá quanto? Doutor, é isso aí, o normal meu é 17, às vezes 16, mas fica nisso, 17, é que hoje tá 18, né? Você tem que falar, senhor, isso não é normal. Uma pressão de 17, 18, não é, não, mas essa é a minha, faz tempo que tá assim, eu nunca senti nada. Olha só. Pois é, a hora que o senhor for sentir, já é tarde, porque o senhor já ficou todo dia, eu falo isso para os pacientes, falo assim, todo dia com essa pressão, tá morrendo um pouquinho do coração, tá morrendo um pouquinho do rim, tá morrendo um pouquinho do cérebro, e lá na frente, quando morrer uma área razoável, ou o senhor tem um IAM, um AVC, ou fazer insuficiência renal, não tem como voltar atrás mais, já morreu. Então você não recupera. Aí não adianta falar, nossa, pelo amor de Deus, a partir de hoje eu vou tratar. Já é tarde. Você vai tratar para não ter as complicações, para não complicar mais. Mas já ficou com fração de ejeção diminuída, já ficou com clearance alterado, diabetes, já foi. Ficou com sequela de AVC, já foi. Então olha só, você está de frente com o paciente com urgência hipertensiva, dessa altura, e o paciente não tem fator de risco cardiovascular que possa ter problema iminente, mais especificamente, histórico de aneurisma ou outra doença vascular. Por exemplo, síndrome de Marfan, vasculite Takayasu. Se ele não tem nada disso, o senhor tem histórico, sabe se tem aneurisma, se tem alguma... Não, doutor, não tenho nada. Só essa pressão alta. Você vai precisar tratar esse paciente aqui sem fator de risco, mesmo com a pressão lá em cima? Não precisa tratar. Doutor, mas vai me liberar, eu tô com 18, o senhor não vai me dar nada? E se eu morrer ali na frente? Tem um estudo grande da Cochrane, que
que avaliaram mais de quase 60 mil pacientes. Fizeram 2 grupos. Um que foi medicado numa situação dessa e outro grupo que não foi medicado. E acompanharam os 2 grupos por 6 meses. Comparando o grupo que foi medicado com o grupo que não foi medicado, não houve diferença estatística entre ter mais evento, mais complicações naquele grupo sem medicação. Em outras palavras, o grupo que não tomou a medicação não teve mais IAM, não teve mais AVC, não teve nenhuma outra complicação nesses 6 meses. Então você liberar esse paciente com 18, ele não vai morrer disso. E olha outra coisa que precisa raciocinar. Ok, você fica tenso, todo mundo fica tenso, o paciente, o familiar, a equipe. Você está lá tenso. Meu Deus, mas se eu não passar? Tá bom, você passa. Um captopril, que é o que mais tem, losartana, a gente vai falar disso. Você passa. E no outro dia? A pressão dele vai estar isso de novo. Mas é que aí no outro dia ele não vai lá aferir. Então ele não vai ficar preocupado, você não vai ficar sabendo, mas você passou, você aliviou sua consciência, aliviou a consciência do paciente, da equipe e tudo mais. Olha que loucura isso, gente. Ficou uma coisa tão enraizada, uma cultura tão impregnada, que se vocês comentarem isso com algum colega, vamos falar mais velho, sem críticas, não é esse o objetivo, eu quero falar do conceito, não das pessoas. Se vocês falarem isso, provavelmente para algum médico mais velho, tá com 18/12, eu não passei nada, mandei embora. Ele vai te crucificar, falar que você cometeu um crime, porque é algo, um conceito que está enraizado na cabeça das pessoas. A própria equipe ali do local, se você não passa, quem está junto ali, o técnico, o enfermeiro, vai te crucificar. Porque ficou uma coisa, ficou assim, de orelhada, que foi passando para um para o outro, como se isso fosse ajudar o paciente. Você passar um captopril para ele ali, baixar 18 para 16, para 15, e porque nem deve abaixar rápido, é outra coisa. Você passar ali um remedinho para ele, pronto, você é um bom médico. Ah não, poxa, como que liberou com 18/12? Olha a loucura, olha a inversão das coisas. E aqui a gente está falando baseado em evidência, baseado em medicina, em estudos, não é de achismo. Então aqui você está autorizado a não passar. No dia a dia é fácil fazer isso? Não. Por isso que eu falei no começo da nossa live, que a hora que vocês estiverem de frente com esse paciente, lá na UBS, no pronto atendimento, no PSF, vocês podem até não fazer, mas vocês vão lembrar dessa aula, né? Puxa, o doutor Eric falou para mim, eu sei que eu não posso passar, não posso. Olha, senhor, toma esse captopril, você vai passar chorando, porque se não passar, você vai ser crucificado. Espero que com isso, com essa live, com cada vez mais, vejo mais pessoas falando isso, a gente consiga difundir e mudar a mentalidade para o certo. E olha que legal, a gente conseguir mudar para o pensamento real, correto. Não é lá na emergência que você vai ajudar esse paciente, e sim você orientar, olha senhor, o senhor tem que procurar um ambulatório urgente, amanhã, porque o senhor precisa começar a tomar a medicação adequada. É essa a questão aqui. Então, o que você vai fazer com esse paciente sem fator de risco? Casa, domicílio, então ambulatório. Não é ali na emergência que você vai tratar ele. Agora, no dia a dia, difícil, mas essa é a recomendação. Agora, o paciente que chega e fala, doutor, não, eu fiz uma vez um exame, parece que tem lá uma bolinha, uma artériazinha meio dilatada, mas era pequenininha lá no cérebro, então estou só acompanhando, de ano em ano eu faço o exame. Opa, esse paciente tem histórico de aneurisma, pequenininho, mas tem. Ou ele fala, não, doutor, tive uma artéria que dilatou aqui, parece que é na perna, na ilíaca, né? Ele fala aqui e tal, mas também é pequeno, vai precisar, ou então de aorta abdominal. Esse paciente, sim, você precisa baixar a pressão dele, porque esse aumenta o índice de ter alguma complicação por conta da pressão. Porque ele já tem um fator predisponente para ruptura, para dissecção de aorta, para romper o aneurisma. Então, esse sim é o único paciente que nessa situação você vai beneficiar passando a medicação, se ele tem fator de risco. E aí qual que é o objetivo que a gente tem que fazer ali, que é muito importante também? Reduzir aí no máximo 30 milímetros de mercúrio. Chegou com 18? Colocar para 15. Ah, chegou com 21? Você vai deixar em 18.
Não é ali no pronto atendimento que você vai abaixar demais essa pressão, porque senão acontece o quê? Aquele famoso Adalat sublingual, que é a nifedipina, que foi muito usado, que hoje é proscrito fazer sublingual, não a medicação. Nifedipina você pode usar, não sublingual, e fazer tomar. Por quê? O cara chegava com 21 de pressão, pingava as famosas gotinhas, a pressão caía para 12. Doutor, a pressão ficou ótima, ele está excelente. Você ia ver o paciente, ele estava assim, ó, torto. Por quê? Teve um AVC ali na hora, um AVC isquêmico. Paciente que mantém a pressão alta faz 10 anos. As artérias tudo enrijecida. Depende daquela pressão para o sangue conseguir chegar no cérebro, porque ele está tudo apertado. Então o coração sofrendo para romper essa pressão mais alta. Aí você abre tudo, cai a pressão. O coração bombeia, o sangue não chega. Faz um AVC isquêmico. Então não pode aqui abaixar demais. Doutor, mas estava 21, agora está 18, vamos fazer mais medicação, está alto ainda, o ideal era chegar nos 14. Não, pelo amor de Deus, não. O ideal é chegar em 15. E 18, se ele tiver com 21, é chegar em 18. Aí ele vai para o ambulatório, no ambulatório continua abaixando, até ele atingir o alvo de menor do que 14 por 9. Então a única condição que você vai fazer é nesse paciente com risco cardiovascular. Esse você vai agir. Medicação que você pode usar aqui nessa parte. Clonidina, 0,2 mg. É um remédio baratíssimo. O nome comercial mais frequente é atencina. Você pode usar também hidralazina, 25 mg. Pode usar o famoso captopril, 25 mg. Ah, doutor, só tem losartana lá. Usa losartana. Ah, só tem nifedipina. Usa nifedipina. Você vai usar o que tiver. Passa 1, 2 comprimidos, espera lá, faz ele ficar em repouso, espera 1, 2 horas, vê se conseguiu abaixar essa pressão. E aqui, pessoal, o ideal, mundo ideal, era você abaixar 30 mm de mercúrio e encaminhar ele para o ambulatório, sem passar antipertensivo algum. Na vida real, ele vai conseguir chegar fácil no ambulatório? Não, ele vai demorar. Então passa, continua com ele. O ideal, aí a gente teria que entrar em outra discussão, para quando você passa para casa. A recomendação atual é que você associe 2 medicações em dose baixa para depois ir titulando até chegar a uma dose ideal. Porque não tem um padrão, não é igual dipirona 500 mg de 6 em 6, ceftriaxone 1 grama de 12 em 12. Não tem. Você precisa ir titulando a dosagem. E aí, como é multifatorial, o ideal é que você entre com 2, uma combinação geralmente de um diurético tiazídico, hidroclorotiazida, que é o mais comum que você vai encontrar em posto, no geral, e associar com um bloqueador de receptor de angiotensina, um BRA, losartana, por exemplo, ou inibidor de ECA, captopril, enalapril, de preferência algum com meia-vida longa. O enalapril, por exemplo, que ele toma uma vez por dia. Por quê? Para facilitar ao máximo para o paciente. De preferência que forem dois medicamentos, que eles sejam em um comprimido só, mas no posto não tem. ARA2, não tem beta-bloco, não tem. Então você precisa associar. De preferência que associe a antipertensivo de ação longa, para ele tomar uma vez por dia só, porque a adesão é muito baixa. É comprovado que se você passa um comprimido só, com associações e uma dose ok, o paciente adere ao tratamento em 40% das vezes. E olha só, que ainda também não é tão alto. Se você passa 2 ou mais medicações, isso vai caindo a ponto de chegar a 3% de adesão. Então você tem que facilitar, mas eu não vou entrar no mérito, porque isso seria uma discussão à parte sobre pressão alta, hipertensão arterial no ambulatório. Enfim, aqui você vai baixar 30 mm de mercúrio, mandar ele para o ambulatório. Passa uma medicaçãozinha ali para ele, pode ser até um captopril isolado, que não é tão recomendado. Você pode usar, mas não é recomendado. Você pode associar junto com hidroclorotiazida, mas o importante é que ele vá para o ambulatório. E na pseudocrise hipertensiva? É aquele paciente que não tem histórico de pressão alta, é o paciente que brigou com o namorado, com a namorada, não queria lavar a louça e brigaram e tal, e teve um piti. Teve um outro, eu me lembro de um paciente assim, numa história pregressa, mas não vou entrar em detalhe. E aí, esse paciente chega lá para você ansioso, tô dor no peito, tô ruim, tô aqui agitado. O que você vai fazer para ele? Tá com 18 por 12 de PA. Vixe, meu Deus, eu vou infartar. O senhor é hipertenso? Tem algum... Não tenho pressão, não tenho nada. Tá agora, eu vi ali, é certeza que eu vou infartar. Tô infartando, tá doendo, tô com falta de ar. O senhor brigou com a esposa? Ela brigou comigo lá, eu tava em casa, quarentena, e aí a gente discutiu um monte. Ela falou que ia jogar minhas coisas para fora, que era para eu sair de casa. Aí comecei a passar mal. Olha só,
esse paciente está com uma pressão elevada, ok. Nossa pressão ela fica estática, ela fica parada o dia todo? Não, ela oscila. Você sabendo que vai ser despejado em plena quarentena, que a mulher ia jogar na rua suas roupas, sua pressão vai ficar boa? Não, se tiver normal, aí você precisa examinar esse cara, aí você vai se preocupar. Se numa situação dessa, ele chegasse lá com uma pressão 11/7, não, aí tem coisa errada. Agora, se ele chegar com 18/12, tá certo, é o esperado. Então você vai fazer antihipertensivo para esse paciente? Não, porque o problema dele não é a pressão, e sim o fator emocional. Por isso que nessa situação, primeiro lugar que você vai fazer para esse paciente, repouso. Primeira coisa, colocar ele, se possível, numa enfermariazinha, num local de observação escuro, ele ficar quietinho, longe do fator que está causando esse estresse emocional, longe da esposa, do esposo, enfim, da mãe, do pai, de quem estiver causando isso. Então, repouso, primeira coisa. E aí você pode ou não associar ansiolítico, quem tem gastura deve estar morrendo, né, com o barulho da caneta, mas não tem jeito. E podendo associar ou não analgésico, porque ele chega falando que está com dor de cabeça, que está com dor no peito, que está com dor nisso, naquilo, dor nas costas, dor em tudo. Você pode ou não associar. Vamos colocar para ficar bem prático para vocês. Ansiolítico, famoso diazepam, pode fazer para ele 5 miligramas. Via oral. Não vai dar sonolência, principalmente se ele não fizer uso, se ele já fizer uso de benzodiazepínico, usa para dormir, usa lorazepam para dormir, aí você precisa aumentar a dose, você não vai fazer efeito. Mas de maneira geral, 5 miligraminhas ali de diazepam, que vocês vão encontrar em todo, que é o Vale, um nome comercial, que vocês vão encontrar em todo local de atendimento. E analgésico? Você vai fazer a boa e velha dipirona. E não precisa fazer venoso não. 500 miligramas VO. Só de deixar ele em repouso, quietinho. Observação, lógico, você vai examinar, vai tranquilizá-lo. Falar, olha, o senhor não está infartando, o senhor não está tendo nenhuma alteração aí que possa preocupar nesse momento. Fique em repouso, toma essa medicação que vai deixar mais calmo. E aí a gente reavalia daqui 1, 2, 3 horas, a gente vê a pressão de novo. Tenho certeza, pode ficar tranquilo que essa pressão vai ter normalizado. E é isso que acontece. Depois que passa o fator de estresse, saiu do meio da confusão, chegou, sentou, o coração, a adrenalina baixou, a pressão dele volta ao normal. E aí, se você tiver passado o antihipertensivo, olha só, a hora que essa pressão voltar ao normal, ela vai cair e ficar mais baixa. Aí o paciente vai começar a ficar sintomático. Doutor, tô com uma fraqueza aqui, tá me dando tontura, tá me dando mal-estar. É lógico. Paciente que já tem uma pressão 11/7, você vai lá e tucha antihipertensivo para ele na hora que ele chegou agitado. Ele vai para 9, 8/5. Quem que não vai passar mal? Então tá vendo como você prejudica na ânsia de querer? Não, eu preciso passar antihipertensivo. Meu Deus, mas ele tá com 18, pelo amor de Deus. Eu tenho que passar alguma coisa. Não passa, você está prejudicando o paciente. A hora que ele ficar quietinho, a hora que você der o diazepam para ele, uma dipironazinha que ajuda a baixar, vai normalizar. Aí você ajudou, aí você brilhou, atendendo certinho. E não naquela ânsia, meu Deus, eu tenho que passar um antihipertensivo, pelo amor de Deus, eu sei que eu preciso passar. Não precisa. Pode ficar tranquilo, respirar fundo. Você passa essa tranquilidade para o paciente, explica para ele. Pode ficar tranquilo, não está infartando, examinei, está tudo ok. É só pela situação que você está passando, vamos ficar quietinho, vamos tomar um ansiolítico, um remédio calmante, tudo vai ficar bem. Pronto, acabou. Dali 2 horas, 3, o paciente está 0 bala e você brilhou, ele vai chegar abraçando. Doutor, tô ótimo, tô 100%. Aí você fala assim para ele, então a esposa do senhor está ali na frente esperando. Aí ele volta e corre pro repouso, né? E aqui, pessoal? E nessa última situação das crises hipertensivas, aqui sim que você precisa reconhecer e brilhar no atendimento. É aqui que você realmente vai fazer alguma coisa útil para o seu paciente. E pela estimativa, isso aqui é 1% dos casos de pico hipertensivo que chega em pronto atendimento e acaba tratando todo mundo, e é só aqui que realmente precisa. Olha que loucura isso. Quando o paciente chega em emergência hipertensiva, o que você precisa para chamar atenção? Se ele está infartando, se ele está tendo um AVC, um edema agudo de pulmão, uma dissecção aguda de aorta. Para isso, você tem que ter o conhecimento, por exemplo, no AVC que a gente fez ao live aqui. Pensar no Cincinnati,
ver se tem queda de braço, desvio de rima, fala normal, olhar pupila, olhar reflexo, fazer caminhar, fazer o exame neurológico para você não deixar passar batido o paciente que está chegando com um AVC. E na live, para quem não viu ainda, tem no canal do YouTube a live sobre AVC. Vai lá, dá uma olhadinha, ficou bem legal, bem esquemático, para não deixar passar batido nenhum caso de AVC. E se tiver junto com uma PA acima de 18 por 120, você sabe que ele está em emergência hipertensiva. Mas você sabe também que se esse paciente não for fazer trombolítico, você vai deixar essa pressão, ela está no limite ali do que você tolera, porque se você abaixar, você vai prejudicar, tem a área de penumbra. Vai dar uma olhadinha nessa aula que quem não viu vai entender o que eu estou falando. Qual que é o objetivo desse paciente que chega com emergência hipertensiva? É você baixar a pressão dele em 20 a 25% na primeira hora. Então, chegou com 200 por 100, você tem que na primeira hora levar ela para 18, de 20 para 18, 18, 16, e depois você abaixa ao longo das 24 horas, você abaixa para até 16 por 10, tá? Então você precisa aqui entrar com uma medicação que tenha um efeito imediato, que haja imediatamente, que você consiga titular, que você consiga ir dosando. Dá para eu fazer medicação oral nessa situação? Dá. Você pode fazer o paciente tomar. Quanto tempo vai demorar para agir? Você consegue titulando depois? Não respondeu. Depois de quanto tempo que você vai ter que avaliar para saber se respondeu ou não, para depois fazer ele tomar mais remédio, para depois de não sei quantas horas... Olha como que não dá para ter controle. Não dá. Por isso que aqui, nessa situação, a gente tem que entrar com droga que age de imediato, que você faz a dose, já vê, não respondeu, faz de novo, ali de imediato, para atingir os 20 a 25% de queda. Tá com 22, tem que chegar em 18. Tá com 20, tem que chegar a 16 em 1 hora. Aí sim você está brilhando e ajudando o paciente. Então aqui, quem que é assim, a vedete falou de emergência hipertensiva, quem que tem que vir a cabeça de imediato? Que vocês têm que saber o manuseio, tem que saber que existe a droga, tem que saber como que faz, porque isso é comum. E é que sempre entra aqui. Nitroprussiato de sódio. Qual que é a dose do nitroprussiato? Você pode fazer de 0,2 a 10 microgramas por quilo por minuto. Vocês vão diluir. Sorinho glicosado, só pode ser em soro glicosado, 248 ml em uma ampola. Porque a ampola tem 50 miligramas em 2 ml. Com isso, fica com uma solução de 200 microgramas por ml. E aí você vai titulando. Importantíssimo, tem que ser soro glicosado, não pode ser soro fisiológico, senão precipita. Essa medicação, por que é 248? Na prática você faz 250, mas porque a ampolinha tem 2 ml. Só para você ficar exatamente com 250 ml da solução. Então você pega 248 em mais 2 ml. Ampola de 50 miligramas, porque aí você fica com 250 ml ali na bomba de infusão. E aí você começa com 3 ml hora, vai titulando 4, 5. Ela tem uma meia-vida, ela age super rápido, 3 a 5 minutos está agindo. 3 a 5 minutos já está caindo, então você consegue, põe 3, a pressão ainda está muito alta, 4, 5, vai mudando de 5 em 5 minutos, você vai programando, vai titulando. Dá para fazer na microgota aqui? Dá, mas é muito difícil, não é o ideal. O ideal para nitroprussiato é você ter bomba de infusão. Microgota nessa situação, muito complicado, muito, porque cada 6 gotas por minuto dá 1 ml, você tem que, se for 6 ml hora, que você tiver na bomba, seriam 6 gotas por minuto que você teria que contar. Mas o nitroprussiato, variações pequenas já geram ou queda demais ou não faz efeito, então não dá. Imagina se você faz cair demais a pressão desse paciente, ele vai ter um AVC ali na hora. Então não dá, tem que ter muito cuidado com o nitroprussiato e de preferência com bomba de infusão. Proteger o equipo, ele é uma medicação fotossensível, se você deixa o equipo na luz, perde o efeito, então tem que ter bastante cuidado com o nitroprussiato, tá? Pessoal, falta 2 minutinhos, eu vou encerrar a live para a gente abrir outra, para eu falar de outras 2 medicações, partir para o checklist e brilhar nos 4 casos clínicos, para vocês olharem e falar, saber resolver todos os casos de
Crise hipertensiva no pronto atendimento. Emergência hipertensiva, você precisa agir, precisa baixar de 20% a 25% na primeira hora. Ao longo das 24 horas, o alvo 160 por 100. Aqui sim você ajuda esse paciente, porque ele está junto com IAM, ele está junto com uma dissecção de aorta, com edema agudo de pulmão, com uma encefalopatia hipertensiva. Aqui você precisa agir sem dúvida. De cara, nitroprussiato de sódio é o que você consegue titular mais. É uma medicação um pouquinho chata, porque tem que ser diluída em soro glicosado, não pode fisiológico, ela é bem fresca essa medicação, você tem que cobrir o equipo, na verdade aqueles equipos coloridos, ele já vem e colocar um plástico ali no que está correndo, tá? Você dilui, sorinho fisiológico, 248, por quê? Porque a ampolinha tem 2 ml, só para falar que ficou com 250 ml. Outra medicação que dá para usar também, nitroglicerina, o Tridil. Aqui o nome comercial do nitroprussiato é Nipride, e da nitroglicerina geralmente vocês encontram como Tridil. A dose da nitroglicerina varia de 5 microgramas a 200 microgramas por minuto. Aqui muda que não é por quilo. Então como que você vai preparar? A ampola também tem 50 miligramas igual no Nipride. Mas aqui você vai colocar em 200, soro pode ser glicosado ou fisiológico. Vou colocar o glicosado só para ficar igual ao do primeiro, mas pode ser qualquer um dos dois. 240, porque aqui a ampola tem 10 ml, mais uma ampola. Vai ficar com a mesma concentração do que o nitroprussiato. E para atingir esse valor, você vai colocar na bomba de infusão, BIC, bomba de infusão contínua, você vai variar de 5 a 60 ml hora. Então ela é um pouquinho mais fácil, porque você não precisa calcular pelo peso. Você junta ali, faz a formulaçãozinha, ela é menos chata, então dá para você colocar em soro glicosado ou fisiológico, não precisa proteger o equipo, e faz em bomba de infusão de 5 a 60 ml. Ela é mais prática, mais esquemática. Inclusive para IAM, melhor Tridil do que nitroprussiato, evitar nitroprussiato em IAM. Quando eu for fazer uma live sobre IAM, eu vou falar um pouquinho que nitroprussiato não pode. Ele faz vasodilatação, mas a artéria coronária que está doente, acaba a artéria, imagina assim, ó, imagina 3 ramos, vamos falar das coronárias. Uma está doente, está fechada, as outras 2 estão normais. Você faz o nitroprussiato, ele vai dilatar as artérias normais e não essa. Então vão acabar roubando o fluxo dessa doente e vai piorar a área de isquemia. Então no IAM não usar nitroprussiato, dá preferência para ou nitroglicerina ou beta-bloqueador. Ou metoprolol, que é o próximo que a gente vai falar. Então, ó, nitroprussiato, primeira escolha, só não usar no IAM. No AVC, a gente falou isso na live de AVC, ele é a terceira escolha. Você vai usar nicardipina ou labetalol para o AVC. Em último caso, porque é difícil achar os dois, você vai usar nitroprussiato. Não é o ideal, mas é o que você vai ter no dia a dia. Chegou um AVC isquêmico, está com uma PA de 25 por 14. O paciente não vai para fazer trombólise. Você pode iniciar nitroprussiato para ele. Nitroglicerina, nesse esqueminho. E o último, um beta-bloqueador injetável, metoprolol. Ele vem com uma seringuinha pronta, 5 miligramas. E você pode repetir dose máxima de 20 miligramas. Então aqui vai fazer em bolos, lento, tem que fazer bem lentinho. Fazer bem lento. Faz uma dose, dali 10 minutos, não melhorou, faz outra e vai acompanhando, vendo a PA. Normalizou, você vai espaçando mais as doses, tá? Mas ele pode ser usado, é bacana também para usar. Metoprolol, só não usar em crise adrenérgica, paciente, por exemplo, que cheirou cocaína, chega lá agitado, está tendo dor no peito, está fazendo um broncoespasmo na coronária. Você não deve usar beta-bloqueador. Justamente porque ele é beta-bloqueador, ele não bloqueia o receptor alfa. E o alfa está sendo estimulado pela cocaína. Então você bloqueia o beta, você piora, porque aí vai ter um super efeito do alfa. Então você piora o paciente. Paciente com... Eu fiz uma aula, não foi ao live, eu fiz um vídeo, tem no canal também, sobre intoxicações exógenas. E eu falo lá de cocaína. Aqui o ideal é fazer benzodiazepínico e não beta-bloqueador, porque é comum. Não faz beta-bloqueador porque ele está taquicárdico, está trêmulo por causa dos efeitos adrenérgicos. Faz um beta-bloqueador que dá uma aliviada. Dá, mas se tiver alguma coisa no coração é pior, então não faz benzodiazepínico.
Dessa forma, pessoal, a gente termina o raciocínio, aqui a gente trata o paciente, aqui a gente brilha e ajuda o paciente, somente na emergência hipertensiva, nos outros, não. É mais para desencargo de consciência, para o paciente ficar tranquilo, para você, para a equipe. Então aqui nessa situação é que a gente realmente ajuda. E para finalizar, para não tomar mais tempo, para a gente partir para os casos clínicos, famoso checklist agora sobre crise hipertensiva, para vocês fazerem um print, para ir mandar para o amigo, falar assim, e aí, você está sabendo isso aqui? Você faz um print assim, manda assim para o fulano. Oi, João, tudo bem? Você sabe isso aqui? Só para falar ali, ó. Não. Então manda pro amigo, compartilha. Mas olha só como você é bondoso, você tá mandando, não é para falar que sabe mais que ele, não, é para ele falar, caramba, eu não sei, e vir aqui assistir essa live também. Eu vou deixar aqui salva no Instagram, tá? Então vamos fazer aqui, ó, o checklist para vocês fixarem isso na cabeça. Vamos lá. Vamos aqui, ó, fechar tudo que foi falado aqui, fechar aquele raciocínio. Quando a gente fala de crise hipertensiva, tem que vir na cabeça aquele filme sobre pressão alta, hipertensão arterial, a doença em si. Uma coisa é hipertensão, outra coisa é pico hipertensivo. São coisas distintas. Na hipertensão, na doença, hipertensão arterial sistêmica, tem que lembrar, é multifatorial, geralmente associado com outros fatores de risco, dislipidemia, alterações metabólicas, é todo um conjunto, é todo um contexto, que aquele indivíduo sim vai sofrendo alterações ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, e aí vai sofrendo alteração renal, alteração cardíaca, alteração cerebral, tudo mais. E qual que é a definição de uma crise realmente hipertensiva? É quando a PA está acima de 180 por 120. E quando chega esse paciente para vocês, aí sim você tem que se preocupar. Abaixo disso? Não. Chegou com 180, é claro que, por exemplo, um paciente cardiopata, que já faz uso lá de beta-bloqueador, que faz uso de um monte de medicação porque ele é cardiopata, chega com uma pressão de 16 de espineico, ele pode estar fazendo um edema agudo, porque ele já não tem reserva alguma. Então não é assim, para você simplesmente se apegar ao valor e pronto. Mesmo porque esse valor é por definição, não tem uma explicação. Não, mas por que eu escolhi 18 por 12? Porque eu no consenso tanto brasileiro, no consenso europeu, no consenso americano, na verdade muitos valorizam só a diastólica e não a sistólica, enfim. Mas para a gente ter um valor, para se apegar naquele valor, vamos se apegar a 18 por 12. Mas é claro que o paciente que chega a menos, dependendo da circunstância, você vai valorizar. Mas enfim, de maneira geral, 18 por 12. Ele está em urgência hipertensiva? Como que eu sei? Se ele não tem lesão de órgão-alvo. Se ele não tem lesão de órgão-alvo agudamente ou está reagudizando. Então esse paciente que não tem lesão, não está tendo reagudização, você vai mandar ele para casa. Agora, aquele paciente que tem fator de risco, aí sim você vai tratar. A gente vai falar um pouquinho embaixo. O que eu chamo a atenção? Pseudocrise hipertensiva, é aquele paciente que está agitado, que está ansioso, síndrome do pânico, que brigou, que está passando perrengue, quase foi assaltado, quase atropelou alguém, acidente de carro. Esse paciente vai estar com a pressão elevada, mas ele não é hipertenso, ele está tendo um pico hipertensivo. E às vezes ele pode até ser hipertenso, mas está fazendo um pico mesmo tomando a medicação. Por quê? Porque ele está passando por um momento de estresse. E é normal a pressão subir. Nossa pressão não fica estática o dia todo, ela varia. E aqui tem que ter essa consciência para não tratar demais, para não prejudicar querendo ajudar. Não, vou entuchar nele lá, dar 2 captopril, não, ainda dá um losartano, depois ele vai estar lá passando mal, porque você deu um monte de antihipertensivo para ele. E aí, essa sim é a grande questão das crises hipertensivas. É o paciente que está com emergência hipertensiva, é o paciente que está com a PA acima de 18 por 12 e que está tendo lesão de órgão-alvo. Como eu sei, está tendo IAM, AVC, edema agudo de pulmão. Então o que você vai valorizar? Dor no peito, dispneia, saturação baixa, cianose de extremidade, alteração do nível de consciência, náusea, cefaleia intensa. E aqui cabe um adendo porque cefaleia é o grande tabu. Meu Deus, como vocês vão se deparar com um paciente que chega com dor de cabeça. Doutor, minha pressão tá alta. Tenho certeza, tá dói aqui na nuca. Assim, ó, quando eu tenho essa dor, eu sei que minha pressão tá alta. Aí ele vai lá ver a pressão, 15 por 10. Não falei? Eu sei, eu sinto, doutor. Eu sinto quando eu tô com pressão alta. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Isso é a mais lenda de todas. De tudo que vocês já ouviram de pressão alta. A lenda, o ápice da lenda é a famosa dor de cabeça porque está com a pressão alta. A pressão alta só vai dar dor de cabeça realmente na encefalopatia hipertensiva. Aí ela vai dar dor de cabeça, mas a pressão tem que estar lá nas alturas.
paciente, além da cefaleia, vai estar com diplopia, que é visão dupla, mal-estar, nauseado, sonolento, com outros sintomas. Aí você vai pensar em emergência hipertensiva. E aí você não vai passar aqueles 5 miligraminhas ali de nifedipina, não vai passar 25 miligramas de hidralazina para ele. Não, você vai entrar com um nitroprussiato, porque aí ele está tendo uma lesão de órgão-alvo. Aí sim, a pressão naquele valor que está fazendo o dano cerebral. Aí você vai atuar. Fora isso, não. Chegou 15 por 10. Ah, tô com dor de cabeça. Você vai dar um analgésico. Não, doutor, mas você não vai dar nenhum captopril? Não. Por quê? Não tem nada a ver. A pressão dele, inclusive, tá 15 porque ele tá com dor. Paciente que chega com dor de dente, a pressão tá lá em cima. É lógico, o paciente tá com dor. Ah, tá com dor na perna, chegou a pressão alta. É a pressão? Não, ninguém fala isso. Não, mas faz subir, porque ele tá com dor. Então, ó, tira da cabeça essa história de dor de cabeça é igual pressão alta. Não é. E aqui esse paciente a gente vai atuar e vai brilhar. Então vamos lá, um por um no esqueminha rapidinho aqui, ó. Urgência hipertensiva, sem fator de risco cardiovascular, aneurisma basicamente, vasculites, não tem domicílio mais retorno ambulatorial. Ah, paciente com fator de risco, falou que tem alguma coisinha, ficou na dúvida. Aí esse sim, você vai passar clonidina 0,2, hidralazina 25, captopril, losartano, que você tiver no posto. Paciente que chega em pseudocrise hipertensiva, ansioso, síndrome do pânico, tudo isso, repouso, pode associar ansiolítico, pode associar analgésico. Essa é a sequência. Agora, aquele que chega realmente precisando de você, esse você não pode comer bola. E olha que triste isso, se a gente fala disso, olha só. O que a gente vê no geral? Esses outros pacientes recebendo antihipertensivo, tratando, entrando captopril, clozartana, com blá, e aí chega um desse aqui, o cara não entra com nitroprussiato. Olha, e cansei de ver isso. A hora que chega esse, que é o que precisa, que é o que você vai ajudar a brilhar, o cara não faz nitridil, não faz niprid, metoprolol, não faz. Manda um captopril, uma hidralazina oral. Aí esses outros, que ele não ajuda em nada, ele medica. Olha que paradoxo isso. Mas é o que acontece. Infelizmente é triste, mas é o que acontece. Mas graças a Deus eu tenho certeza que a partir de hoje vocês que estão aqui vendo, que estão acompanhando, vão lembrar de eu falando isso, eu falando essa aula, mostrando isso aqui, ó. Vocês podem até dar um captopril para o cara que chega sem lesão de órgão-alvo, mas você vai dar chorando. Até você fala, ai caramba, eu vou dar, porque senão tu vão falar que eu não estou tratando o paciente, mas eu sei que não posso. Vai dar com dor no peito. Ótimo, pelo menos você está sabendo o que está fazendo. E eu tenho certeza que a hora que chegar esse aqui, ó, cara com IAM, com um edema agudo, você vai brilhar, você vai olhar e falar, não, peraí, agora eu preciso entrar com tudo, agora eu preciso realmente resolver. Com isso, a gente fecha o raciocínio brilhando, pronto para ir para o caso clínico. Todo mundo ok? Todo mundo pronto? Vocês estão prontos? Será que vocês estão prontos para receber quem está aqui, quem que veio? Paciente com emergência hipertensiva após normalização da PA. Nesse caso, você estabiliza ali, você vai pedir vaga, você vai encaminhar esse paciente. Esse é um paciente que demanda UTI. Você tem que encaminhar ele para UTI, porque ele vai ter que controlar, vai ter que baixar em 24 horas a PA, para depois ele está tendo um edema agudo, você precisa reverter um IAM, você vai ver se vai fazer um CAT, um cateterismo ou não, entendeu? Você vai encaminhar dependendo do que ele estiver tendo. Se for um AVC, vai ver se vai fazer trombólise. Por isso que aqui você tem que agir, para ir com calma, você encaminhar, você ligar, falar, olha, chegou um paciente em emergência hipertensiva, eu fiz isso, entrei com niprid, a pressão abaixou 20%, estou segurando aqui, preciso de uma ambulância para levá-lo. Olha que legal. Furosemida, você vai usar em edema agudo de pulmão, só. Super bom. Dona Judite, né, Carol? Doutor, uma pergunta. Um pico hipertensivo não pode favorecer uma ruptura de AVE hemorrágico? Uma vez no ambulatório a senhora estava com 220 por 100, professor deu hidralazina, conduta errada. Luiz, se ela tiver uma má formação artério-venosa, um MAV, ou algum microaneurisma, favorece. Se tiver dessa altura a pressão, favorece. Mas o que você vai ter que conceituar ali? Esse pico hipertensivo tem alguma causa? Ela passou estresse, não passou? Ou não, essa pressão, na verdade, ela vem mantendo essa pressão e não toma remédio? É isso que você vai ter que ver. Se for ela falar que não, minha pressão é normal, não estou estressada, não tem nada, aí você vai ter que ficar de olho, porque alguma coisa está errada, está muito alta para alguém que não é hipertenso.
Então vai ter que fazer exame, pedir ali na hora, roda um eletro, pede enzima cardíaca, vê que alguma coisa tem, faz exame neurológico bem detalhado, porque não é comum um paciente que realmente não é hipertenso chegar com uma pressão tão elevada. Não vai. O máximo que vai, mesmo em situação de estresse, 16, 18. Então você vai ter que avaliar o contexto. Isso não é frequente. Então não fez errado. Principalmente porque a gente não sabe qual que foi o contexto, tá? História aumentados isoladamente, considerar quais valores? Ó, boa pergunta, Carol. Você vai considerar ou sistólica maior que 18 ou diastólica maior que 120. Uma das duas. Se tiver 17 por 13, pode considerar. É sempre a que tiver maior, tá? Vamos ver quem chegou, pessoal? Olha quem veio, gente. Mas hoje é para atender a Dona Jurema. Dona Jurema, de 70 anos, filha da Dona Judite. Dona Judite tá zero bala, teve essa dorzinha na barriga da live passada, mas já melhorou, era gases só, você passou em iocina, brilhou ali. Ela tá jogando bola, falou que tá muito boa. E a dona Jurema chega e fala que tá com dor na nuca faz 2 horas. Chegou, doutor, tá doendo aqui, ó, minha nuca tá doendo. Ela é hipertensa, uso regular de losartana mais hidroclorotiazida 1 vez por dia. Chega lá no seu plantão com PA 160 por 90. Frequência cardíaca 78, frequência respiratória 16, restante do exame sem alteração. É a famosa dor de cabeça. Doutor, minha pressão está alta, ó, ó, aqui, ó, eu sinto aqui, ó, na nuca, aqui, ó, o 16 batendo aqui na nuca, ela vai falar assim pra você. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer pra Dona Jurema? Claro, vão perguntar, e a Dona Judite, tá bem? Vixe, tá bem demais, minha mãe tá, ó, tá ótima, tá carpindo o terreno lá, ó, pra quem não sabe o que é carpia, tirar mato, com 86 anos, lembra? Dona Judite tem 86 e carpe até hoje, a danada. Tá lá muito bem. O que a gente vai fazer pra Jurema? O que vocês fariam? Não dá nem para falar que é pseudocrise hipertensiva porque ela é hipertensa. Então ela é hipertensa. Agora o que a gente não sabe é se essa pressão dela é controlada. Ela toma medicação 1 vez por dia. Será que está controlando? 16 por 9. Se você não fizer antihipertensivo nenhum para ela, você está prejudicando ela nesse momento? Não. Essa pressão vai prejudicar ela ao longo do tempo? Vai. Porque ela não pode manter essa pressão. Mas a gente está com uma aferição, ela chegou para você ali na hora, você está vendo aquela medida. Você não sabe se isso mantém constante. Uma coisa que pode acontecer, a paciente chega caminhando, ela vai andando para onde você está lá atendendo. Chega lá, ela já senta e já vai aferir a PA. Vai dar mais alta. Então o que eu recomendaria? Vamos, afere de novo, deixa ela conversando um pouquinho, deixa ela quietinha, sentadinha. Fala, Dona Jurema, vamos esperar uns 15 minutinhos. Toma um comprimidinho de dipirona agora, vamos esperar uns 15 minutinhos e a gente vê a pressão de novo. Dali você espera meia hora, você fala 15, mas espera 30 para dar aquele tempo para ela estar bem tranquilinha, tomou a dipirona, começou a querer agir, principalmente se for gota, se for comprimido demora em torno de quase 1 hora. Mas enfim, você dá, coloca ela deitadinha ou sentada, lugar escuro, sem barulho e vai lá ver de novo. Se tiver mantendo, de novo, você já medicou, ela vai falar que, muito provavelmente que passou a dor de cabeça, certeza, porque não tem nada a ver a dor na nuca com a pressão alta. Você vai lá e avalia. Ah não, tá lá, tá beleza, tá tranquilo. Você pode até recomendar. Ela falou, olha, Dona Jurema, a gente medicou, sua pressão. E a dor de cabeça melhorou? Ah, melhorou, a pressão baixou. Não, não baixou, Dona Jurema, tá 16 ainda. Tá vendo como que não era dor de cabeça? Será que essa pressão da senhora não está mantendo isso? E recomendo a senhora voltar no ambulatório, no médico que faz acompanhamento, para ver se aumenta a dosagem da medicação, porque provavelmente só uma dose não está resolvendo. Talvez tenha que passar para 2, acrescentar o terceiro, um bloqueador de canal de cálcio, por exemplo. Não pode acrescentar IECA, tá? Combinação de IECA com BRA, com bloqueador da receptor de angiotensina, não é benéfico. Na verdade, ele tem um benefício só, mas é uma exceção, mas só naqueles pacientes com insuficiência renal crônica ou rins policísticos, que você entrar com a combinação parece que retardou a progressão da doença, sem aumentar os efeitos colaterais. Agora, no paciente saudável, você associar os dois é ruim. Mas eu não vou entrar em detalhe, que seria uma live à parte sobre hipertensão. Então vamos falar aqui, você recomendaria ela a procurar o pronto atendimento. Ah, ela poderia tomar, ela estava tomando um de manhã, ela pode tomar um de 12 em 12? Não recomendo, porque se ela estiver tomando hidroclorotiazida junto com losartana, se você der de noite, ela vai ficar levantando para urinar, é ruim. E lembrar que os tiazídicos, hidroclorotiazida da vida,
eles fazem eliminação de potássio, tem que ver se ela está repondo, principalmente se você for aumentar a dose. Por isso que ali no pronto atendimento não é o local para isso, é no ambulatório, tá? Então você ia orientar, passar de pirona e orientar ela a ir para casa. Vamos lá, pessoal, vamos para o caso clínico 2, para a gente matar a pau aqui e brilhar. Vamos lá, vamos prestar atenção nesse caso clínico 2. Paciente Marivalda, 52 anos, relata mal-estar, fadiga, aperto no peito há 2 dias. Relata que tinha pré-diabetes e pré-hipertensão. Ficava ali 14, 15, mas que melhorou depois que fez cirurgia de redução de estômago há 5 anos atrás. Então ela tinha pré-diabetes, pré-hipertensão, perdeu 50 quilos depois da cirurgia e melhorou. Não tem mais pressão alta, não tem mais diabetes, falou que a pressão geralmente é 11/7 e que a única coisa que ela está fazendo uso atualmente é polivitamínico, porque os pacientes que fazem cirurgia bariátrica fica cabelo quebradiço, a unha fica com baixo, principalmente na parte desabsortiva. Se você deixar pouco o intestino delgado para absorção, eles fazem hipovitaminose, porque é no delgado que faz a absorção dos nutrientes, não é no cólon, o cólon só absorve água, o delgado que absorve vitaminas, sais minerais, enfim. E a própria mudança, quando faz e corta o estômago, diminui a acidez, zera a acidez, e isso também contribui para não absorção, por exemplo, de cálcio. Mas enfim, vamos lá. Então ela só toma polivitamínico e chega lá. Bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e no espaço, Glasgow 15, frequência respiratória, 22. Frequência cardíaca, 86. Saturação de oxigênio, 99. PA, 180 por 100. Ausculta cardíaca e ausculta pulmonar, sem alterações. E aí? Tá lá com você, a princípio não é hipertensa, tá com uma PA de 180 por 100, queixando de mal-estar, de fadiga, cansaço, um certo aperto no peito, paciente de 52 anos, operou com 47, perdeu 50 quilos. E aí? Não tem diabetes mais, não tem pressão alta. O que vocês me dizem desse caso? Não sei o nome, desculpa, Sui de Fontes. Dor de cabeça tem 500 causas de dor de cabeça. Pode ser qualquer coisa, pode ser alimentação, privação de sono pode dar dor de cabeça, tensão pode dar dor de cabeça. Idoso, lembrar que às vezes está com alteração visual e não consegue marcar o oftalmo. Então é comum o idoso falar, tô com dor de cabeça, fico com a vista embaralhada. Por quê? Tinha que ir no oftalmo, tinha que fazer óculos, mas é caro, então não faz. Pensar que tem N motivos para dor de cabeça. Por isso que é extremamente comum, na verdade cabe uma all live sobre cefaleia, os tipos de cefaleia, migrânia, cefaleia tensional, enfim, caberia aqui uma discussão sobre isso, porque é muito frequente, mas não tem relação. A única vez que vai estar relacionado com a pressão é encefalopatia hipertensiva, que aí vem com aqueles outros sintomas que eu falei. Diplopia, mal-estar, vômito, sonolência, confusão mental, pseudocrise hipertensiva. Pergunta se passou algum estresse. Ô, Andréia, brilhou aqui, ó. Perguntar se está estressada. Pessoal, essa, na verdade, Marivalda, é minha homenagem. Era uma técnica de enfermagem de um posto, do primeiro UPA que eu fui trabalhar quando eu voltei da Marinha. Eu fui trabalhar num UPA aqui na cidade, logo que eu retornei. Fui trabalhar 1 ano, fiquei estudando esse ano, minha filha nasceu, eu precisava de dinheiro, enfim. Tinha uma técnica de enfermagem lá, a Marivalda, era o nome dela. Tinha 52 anos, tinha feito bariátrica, era exatamente essa história. E vira e mexe, ela vinha, poxa, eu gostava dela, ela trazia bolo para mim, ela tinha um carinho assim tão bacana, sabe? Trazia bolo, aí o pessoal ficava enciumado, falava que ela me defendia, que ela só fazia as coisas para mim. Os outros colegas falavam, o próprio pessoal da enfermagem, Marivalda é puxa-saco do Dr. Eric. E ela tinha um problema com um filho que era drogado. Então, às vezes, ela vinha hipertensa por causa desse contexto. Aí eu conversava, Marivalda. Aí ela contava, falava, doutor, tá difícil, ele tá roubando as coisas em casa. Ele, vem, meu marido quase matou ele de bater. Enfim, que problema que eu acho que todo mundo imagina para quem tem esse tipo de coisa em casa. E aí, ela vinha com esses quadros. E aí eu batia um papo com ela, conversava, falava, só aí a pressão já ia normalizando, eu passava um ansiolítico, passava para ela tomar para casa também, porque é o que ela estava passando, cheguei a passar antidepressivo para ela. Ela fumava muito, cheguei a passar BUP para ela, bupropiona, 150 mg, ajuda bastante, não parou de fumar, mas também com esse contexto todo.
E por que eu pus para falar dela? Porque ela, tadinha, ela, como ela tinha emagrecido muito, ficou com muita sobra de pele, braço, perna. E aí o sonho dela era fazer uma cirurgia plástica. Ela falava, só que não parava de fumar. E lá nesse UPA tinha uma colega que era cirurgiã plástica. E ela topou operar ela na Santa Casa aqui da cidade. Mas combinou com ela e eu passando o BUP para ver se ela largava o cigarro. Mas ela fumava muito, 2, 3 carteiras por dia. A plástica combinou com ela. A hora que ela parasse, pelo menos 15 dias, faria a cirurgia. Ela falou que parou e não parou. Inclusive, no pós-operatório, ela ficou levantando para ir fumar. E aí, é claro que tem todo o contexto, toda isso, mas paciente desnutrida, porque ela fazia reposição de polivitamínico, mas era desnutrida. Ela fez infecção, fez a cirurgia, fez uma baita infecção, fez uma infecção de pele, de tecido cutâneo, fumando, ela saía para fumar lá, fumava no banheiro, não parou, até que ela fez uma baita infecção, fez uma sepse, foi pro tubo, ficou internado uns 20 dias no CTI e acabou falecendo por causa disso. Então pus aqui em homenagem a Marivalda, falecida Marivalda. Enfim, o que a gente vai fazer para ela? Um ansiolítico, conversar, colocar... É que ela trabalhava lá, então eu conversava, dava um ansiolítico, ela continuava ali, fazia 5 mg de diazepam, era o suficiente, ela não ficava sonolenta, mas se o paciente chegar assim, conversa, pergunta, entende o contexto... Olha aqui que chamaria atenção de sinal vital, 22, né? Falou, opa, tá taquipneica, mas olha quanto que tá a saturação, tá 99, porque tá hiperventilando. Só pelo fato de estar hiperventilando, a pessoa fica com vertigem. Lembra? Eu fiz uma live de gasometria. Pessoa hiperventilando, o CO2 do sangue cai, faz uma alcalose respiratória. Sintoma de alcalose respiratória, formigamento no rosto, parestesia, né, no rosto, pode dar até escotomas na visão, aquelas moscas volantes, o paciente fica com mal-estar, com sensação de vertigem, é porque está taquipneico, simplesmente voltar a respirar normal, ele elimina, começa a reter mais CO2, melhora essa alcalose respiratória. Então aqui não ia fazer nada, ia só orientar, passar um ansiolítico e estava de bom tamanho. Diazepam EV, não recomendo. Diazepam tem que tomar um certo cuidado para fazer venoso, porque é claro que se fizer uma dose de 5 mg, o paciente não vai rebaixar, mas dá comprimido, é mais seguro, não precisa pegar acesso, é só uma crise de ansiedade, você vai ter que agulhar o paciente, vai ficar mais ansioso ainda, então não, evitar. Não que não possa, mas evitar. E não fazer diazepam IM, não fazer. Márcia, eletro, assim, com esse contexto... Eu não recomendaria, faria o anti-inflamatório, não que eu não recomendaria, mas não faria. Faria o ansiolítico, conversava, feria a PA dali 1 hora, dali 2, se já tivesse caído, ok. Se tivesse mantendo realmente, a gente poderia pensar em investigar, mas a princípio eu não faria. Tá errado não fazer? Tá errado fazer? Não, mas eu não faria. Vamos lá, terceiro caso clínico. Paciente Geribaldo, mais conhecido como GG, ele é conhecido ali na região, relata que aferiu a PA na farmácia e aí estava com essa PA 20/12 lá na farmácia. Aí ele, ixi Maria, tá alta, tem 20/12, vou lá no UBS. Vou lá, minha pressão está muito alta. Foi lá para o UBS. Chegando lá, ele falou que é hipertenso, mas que ele não usa medicação, porque uma vez passaram um remédio para ele para pressão, e desculpa o termo aqui, mas é o que o paciente vai falar, que ele ficou broxa por causa desse remédio, que ele está com impotência. E ele falou, prefiro morrer com a pressão alta, mas eu não tomo mais esse troço desse tal de remédio para pressão. E aí então ele parou de tomar e desde então ele sabe que é hipertenso, mas não está tomando nada. Então tá assintomático. Mas se o senhor está sentindo alguma coisa? Não, doutor, não estou, mas está alta, né? 20, minha pressão geralmente é alta, mas nem tanto. Ah, é? Quanto que é mais ou menos? Ah, minha pressão aí geralmente fica 16, 15, mas eu vi lá 20, o cara viu a primeira vez, falou que estava 22, aí meu Deus, eu quase tive um troço, aí ele viu de novo, estava 20, aí viu de novo 23, falei, não, eu vou lá pro posto. Hora que ele chega, bom estado geral, lúcido orientado tempo e espaço, frequência cardíaca de 90, respiratória de 15, saturação 96, PA 190 por 110. O GG tem 52 anos. Exame físico, normal. Casa e ambulatório. Depende. O que está faltando aqui vocês perguntarem mais a fundo?
se ele tem algum histórico de aneurisma, se ele tem alguma doença autoimune, se ele tem alguma coisa que te indique sim a necessidade de abaixar ali. Por quê? Porque ele está numa urgência hipertensiva. Não é pseudocrise pelo valor que está e ele já ser hipertenso. Não está passando por estresse, por nada, foi simplesmente aferir a PA e está elevado. E por que está tudo isso? Porque é um paciente já hipertenso e que ele não faz uso da medicação. Por quê? Porque passaram metildopa para ele. Metildopa você não passa para homem. Metildopa causa impotência em uma boa porcentagem dos pacientes. Então imagina, o cara prefere ficar hipertenso, é lógico. Então não passa, claro que teria que conversar com ele, falou, olha, o senhor tomou um tipo de medicação que não pode, tem vários outros tipos que não causam isso, e não vai mexer com o jubileu. Investigar risco cardiovascular, Vitória, aí você brilhou agora, hein? Isso seria, mas eu não vou aprofundar nisso, mas seria uma das coisas. Tem um monte de tabelinha da American Heart Association, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da própria Sociedade Europeia de Cardiologia, algumas escalas para você justamente fazer isso, fazer estratificação de risco cardiovascular. Mas isso não é na emergência que você vai fazer, isso você encaminha para o ambulatório. Aí que está a questão. Isso é bacana, matou a pau aqui, muito legal, mas não é ali que vai ser feito isso, você tem que orientar. Então aqui, se ele não tiver risco nenhum, falar que não tem nada, é só hipertenso, você pode mandar ele embora. Pode mandar embora e orientar, o senhor vai amanhã no pronto-socorro. Adianta passar um captopril para ele aqui, uma hidralazina? Não, porque no dia seguinte, se ele não for lá na unidade básica, a pressão vai voltar a subir, então você não ajudou nada esse paciente, em nada. Então aqui é típica situação de uma urgência hipertensiva, mas o paciente não tem nenhum fator de risco cardiovascular agudo, mais especificamente nenhum aneurisma, nenhuma alteração arterial, por exemplo, no Marfan, que fica aquele aspecto de casca de árvore na aorta, que fica mais susceptível a fazer dissecção de aorta, por exemplo. Não, esse paciente não tem esse fator. Casa. Ah não, doutor, não sei, uma vez eu fiz um exame, tive que fazer um outro lá que você injetava um contraste, aí fazia um exame que brilhava lá na cabeça, uma anjo-TC. Eles pacientes falam isso às vezes. E fiz lá, parece que deu meio alterado. Opa, aí independente se você tem esse diagnóstico não, aí sim eu recomendaria. Fazer ou clonidina ou hidralazina. Ah, só tem de captopril, faz o captopril. Aí você medicaria ele lá para baixar um pouquinho essa PA, de preferência 30 milímetros de mercúrio. Se está 19, chegar a 15 mais ou menos, e aí você orientar aí para o pronto atendimento. Se não, fazer nada, é casa e ambulatório. Aí aqui que entra aquela questão que vão te crucificar se você mandar embora um paciente com 19/11 de PA. Se a gente falando tecnicamente, falando baseado em estudo, tem problema? Ele vai ter risco de cair na frente e morrer de um IAM AVC? Nenhum, zero. É o mesmo risco se você abaixar a pressão dele. Se você abaixar ali para 15, vamos colocar assim, você abaixou ou você não abaixou e mandou para casa? Qual que é o risco dele ter um IAM ou AVC? O mesmo, tendo abaixado ou não. Porque lembra, não é o valor em si que você vai valorizar. Não é isso que mata o paciente nesse momento. É ao longo do tempo ele hipertenso, aquele multifator, outros fatores de risco, tá? Que se tiver algum aneurisma e ele não sabe. Isso pode acontecer, mas qual que é a chance disso acontecer? É muito baixa. É muito baixa. E é da mesma coisa que eu te pergunto, tá bom, e se ele tem um aneurisma lá e você não sabe? Tá, você vai abaixar a pressão naquela hora. E no dia seguinte que a pressão vai voltar a ficar lá em cima? É essa a questão. Então realmente você ajudou o paciente? Não. Ele pode ter um aneurisma que ele não sabe? Pode. Mas você fazendo a medicação naquele momento é mais para desencargo de consciência, porque você não está ajudando o paciente. Você vai ajudar muito mais se você conseguir colocar na cabeça dele que ele tem que ir para o ambulatório, que ele precisa fazer segmento, que ele precisa acompanhar, que ele precisa fazer o uso da medicação continuamente. Essa é a grande questão aqui, esse é o X da questão. É você conseguir colocar na cabeça do paciente que ele vai fazer no ambulatório. Se para isso for preciso, ele, não, mas doutor, então me medica agora, amanhã eu vou com certeza, mas só se o senhor me medicar hoje. Aí eu medico, vixe, falou o que o senhor quer tomar, até pergunto. Que ó, temos captopril, losartana, só não vou dar metildopa, mas tem tudo aqui esses outros. O senhor escolhe, vamos fazer aqui agora. Se o senhor se comprometer comigo, que amanhã, sem falta, vai estar no ambulatório. Pronto, eu faria também. Último caso clínico, vamos ver agora esse caso clínico. Paciente belarmino,
72 anos, trazida pela irmã Anastácia, que relata que o irmão dela estava com falta de ar, cansaço extremo. Doutor, ele não consegue andar daqui e ali, ele fica cansado, começa a ficar até meio azul assim, meio roxo, tá tendo uma tosse e que não, parece que não sai, sabe? Aquela tosse que parece que tem coisa para sair, mas não sai nada, e que ele não consegue deitar. Tem 2 noites aí, ó, que ele não deita para dormir. Não consegue, tá lá, tá cansado, tá aqui, e trouxe a Anastácia falando que é mais velha, inclusive, 75 anos, e lúcida, falando isso do irmão de 72, o irmão caçula, ela preocupada. E aí você tá lá com o seu Belarmino, ele tem histórico de hipertensão, diabetes, tem stent cardíaco, aí você já começa, opa, essa história, não sei, vamos lá, uma história já... Vamos partir para o exame físico. Bom, na verdade é um R aqui. Regular estado geral, lúcido orientado no tempo e espaço, frequência respiratória de 30, saturação de O2 86 em ar ambiente, PA 200 por 130, ausculta cardíaca, vamos supor que não tenha nada, né? A situação até pode ter um AB3, não vou entrar em detalhe. MV diminuído com crepitações difusas. E agora? Você tá ali com o seu Belarmino, a irmã, tadinha, tá ansiosa, preocupada, a Anastácia tá junto ali, e aí? O que a gente vai fazer para esse paciente? Vocês estão brilhando, pessoal, vamos fazer junto esse caso é bacana, né? E bem completão. O que a gente vai valorizar? Vamos valorizar a história. Olha a história rica desse paciente, falta de ar. Olha um dado aqui sensacional, não consegue deitar, ortopneia, fadiga extrema, não consegue fazer nada, e mais, já tem aí uma provável cardiopatia. E aí, você já fica atento então, opa, peraí, paciente com um histórico desse, chega, tá taquipneico, PA nas alturas, um paciente idoso, já com esse histórico, com esses sintomas, com essa pressão, imediatamente você já define isso como uma emergência hipertensiva, na hora. Esse paciente está tendo lesão de órgão-alvo, o coração dele não está aguentando bombear o sangue, bem característico, hipertensão, o problema é na pós-carga, a artéria é tudo fechada, o coração tentando jogar o sangue e não consegue. Então ele está com problema no lado esquerdo cardíaco, que está bombeando o sangue e não consegue mandar porque a pressão está lá nas alturas e o coração dele não aguenta e começa a não bombear mais. Se não está conseguindo mandar o sangue, vai represando no pulmão. Por isso que ele está fazendo um edema agudo de pulmão. Olha que maravilha, uma história clássica, com um exame físico bem compatível. Só faltou aqui na história falar que estava com uma espuminha rósea saindo pela boca, aí não tinha nem o que falar, aí podia virar as costas, vocês iam matar a pau, assim, a mil. E ó, saturação, um paciente grave, é um paciente com emergência hipertensiva, é esse paciente que você realmente vai ajudar interferindo na pressão dele. É esse paciente que você vai brilhar fazendo para ele o que ele precisa. Você precisa abaixar essa pressão imediatamente, tem que correr atrás. O que esse paciente vai ganhar, que já falaram? Monitor, oxigênio, acesso venoso. Vamos entrar com nipride para ele. Vai titulando lá, dilui ampolinha 248 ml, começa com 3 ml hora, é um edema agudo, pode fazer VNI, é uma das indicações, mas não é tão simples de fazer isso no UPA, geralmente não tem, a máscara não fica bem posicionada, enfim. Deixa com uma Venturi, que você vai dosando ali para manter uma saturação acima de 94, com o mínimo de O2 possível. Vai conduzindo, faz o nipride, outra coisa que você vai entrar aqui, furosemida. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai falar disso quando eu fizer uma live sobre edema agudo de pulmão, mas aqui a ampolinha de furosemida é de 20 mg, você já pode mandar fazer 2, o comprimido é 40, a ampola é de 20, você já manda fazer 2. Outra medicação que você vai lançar a mão, morfina, pode fazer aí de 2 a 3 mg de morfina para esse paciente. E com o nipride, você conseguindo reduzir 20% dessa PA, levando para 160, com certeza ele já vai ter uma melhora.
você já vai entrando, vai titulando, pede para fazer furosemida, a morfina vai ajudar a cair um pouquinho mais a pressão, faz venosa e vai monitorizando, vai ali, pede para sondar, sem dúvida alguma, para você controlar a diurese, principalmente fazendo um diurético, sonda o paciente, põe na emergência, deixa a cabeceira bem levantada, ele praticamente sentado. Se tiver VNI, que é ventilação não invasiva, põe aquela máscara que tem uma borracha, aperta para vedar bem, você faz, porque você vai ficar tentando expandir o pulmão dele. Entrou, está mantendo uma boa saturação, a PA, ele está urinando, começou a urinar, a PA começou a diminuir, opa, aí você já vai brilhando, vai auscultando o pulmão, vê se melhora a crepitação, vai vendo se está diminuindo o esforço respiratório, você já vai acompanhando ali. Ou então, você entrou com todas as medidas, paciente mantendo esforço respiratório de 30, saturação precisando deixar 15 litros por minuto para chegar a uma saturação de 94. O paciente está ficando fadigado, não vai perder tempo, aí você vai entubar esse paciente. Entubar, aqui, se a gente for falar de sequência rápida de intubação, se ele tiver colaborativo e conseguir, que eu acho pouco provável, você pede para ele expandir bem, para ele ficar ventilando. Se não conseguir, faz ketamina, apesar que com a pressão alta, se não tiver rebaixado, aí ketamina não, etomidato seria uma boa opção. Pode fazer midazolam? Pode, vai ajudar a baixar um pouquinho a pressão. Pode fazer propofol? Não recomendo, porque se ele já está com um problema cardíaco, o propofol ele é inotrópico negativo, então ele vai prejudicar mais ainda a função do coração. Então não, aqui a gente ficaria de imediato com etomidato ou midazolam para usar, tá? Poderia fazer lidocaína como pré-droga, ajuda para expandir, ajuda a melhorar essa secreção, reatividade adrenérgica, então seria uma boa opção aqui. Poderia usar fentanil? Poderia também, porque vai ajudar a diminuir um pouquinho a pressão. Olha que bacana, vocês já vão assim, a cabeça tem que ficar a mil, tem que ficar raciocinando, vendo se você está melhorando, vai auscultando, você estabilizou, fez as medidas, já liga pedindo vaga. Olha, eu estou com um paciente aqui, chegou em emergência hipertensiva porque ele chegou com uma PA de 200 por 130 em um edema agudo de pulmão, saturando 86, fadigado, frequência respiratória aumentado. Eu fiz as medidas iniciais, comecei nipride para ele, já fiz furosemida, ele urinou tanto. Olha que bonito vocês passando um caso assim, imagina. O colega que vai estar recebendo aquilo chega a arrepiar, ele, caramba, esse cara aí, esse cara tá brilhando, viu? O que você quer? Você quer vaga agora? Vai ter a vaga agora, porque o cara desse tá brilhando. Sabe que você está ali, ó, fazendo o melhor para o paciente. Então você fala, não, já fiz nipride, eu comecei com 3 ml hora, agora está com 5, tô ainda titulando, ele urinou bem, ele urinou ali em 1 hora, urinou já 50 ml, então tô só de olho aqui, tô vendo, já fiz a morfina, a pressão diminuiu, mas ele mantém fadigado, eu acho que eu vou ter que intubar, porque se esperar demais, um dos critérios da intubação ele não está tendo, ele vai fadigar, vai ter problema ventilatório, e mais o de troca, que são das 3 perguntas de critérios de intubação que tem no canal também. Olha que legal isso, você passa o caso, vai conversando, falando. A pessoa que está ouvindo aquilo, ela não vai nem, vai fazer de tudo para arrumar a vaga para você, porque está vendo que você está dando o melhor, tá fazendo. Olha que diferença você ligar assim, eu estou com um paciente aqui, ele está grave, e eu preciso de uma vaga. Mas o que ele tem? A pressão está 200 por 130. Tá, que mais? Não, ele tá saturando mal, tá ruim, eu quero uma vaga. Tá, mas o que você fez para ele já? Porque tá ali na sua frente, dá para você ajudar enquanto não vem a vaga. Não, tá na emergência, vixe, pus na emergência e tá com oxigênio. Tá, que mais? Eu fiz ele tomar um captopril. E? Você ajudou? Não, tá vendo como que é a pessoa ouvindo aquilo? Não, se bem que desse jeito aí que ele vai querer mandar mais rápido ainda a ambulância, né? Pelo amor de Deus, tô mandando agora essa ambulância aí, porque senão você vai matar esse paciente. Pessoal, todo mundo concorda? Alguém faria diferente aqui? Sugere fazer alguma coisa a mais? Márcia, depende. Se ele melhorar, se não tiver tão fadigado, tudo e no transporte não for tão longe, dá para mandar. Mas se ele ainda estiver fadigado, não, é melhor entubar primeiro e levar depois. É mais seguro, porque se ele desaturar dentro da ambulância é muito ruim. Ipride é feito com soro glicosado e paciente diabético poderia dar nitroglicerina ou pode ser feito... Rick,
não se apega nisso não. Paciente diabético, eu não vou dar soro glicosado, a quantidade de glicose no soro de 50% é muito baixa. E esse, nesse momento, é um dos menos problemas que o paciente vai ter. Mas se você tiver o tridil, a nitroglicerina, pode, sem problema. Inclusive é mais fácil, né? Você faz a diluição na ampolinha, 240 de glicosado ou fisiológico, 10 ml da ampola e corre lá de 5 a 60 ml hora. Pode ser também, mas não pelo fato do soro glicosado, tá? Não se apegar nisso, mas pode. Eu vou fazer um print dessa live e vou colocar, logo agora que terminar, vou fazer um print aqui e colocar para vocês. Deixa para mim lá, me ajuda, deixa lá o que vocês acharam. Na live de segunda foi tão bacana, cada comentário de vocês sensacionais, umas sacadas que vocês tiveram durante a live, foi muito bacana, ajuda bastante para eu programar a live. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha aproveitado, que tenha mudado um pouco o pensamento da cabeça, tá? Muito obrigado a presença de todo mundo, um grande abraço.